Hora do quadro Família em Sintonia. Hoje a gente vai falar sobre a hora do desfraude nas crianças. Vamos acompanhar. A filha da Lívia sempre teve receio de algumas situações. Areia da praia, água. Ela também estava começando a deixar de usar fraldas. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, a idade mais indicada para começar o processo de desfraude é entre 2 e 3 anos. Só que cada ser humano é único, cheio de particularidades. E um processo geralmente natural pode não ser tão simples assim. Mas para alguns pequenos, esse simples momento de ir no banheiro pode ser um verdadeiro desafio. Por isso, é importante que as famílias fiquem atentas a alguns sinais que mostram que a criança está realmente preparada para essa nova fase. Como o desfraude é uma atividade de vida diária, como a gente trabalha muito com a rotina do banheiro, então a gente inicia esses treinos, a gente realiza uma avaliação, também uma anamnese do desfraude com a família, para saber se a criança tem os pré-requisitos. O que seriam esses pré-requisitos? Se a criança já acorda seca, se a criança não tem medo de ir ao banheiro, se ela já fica um pouco sentada no vaso sanitário, se ela já consegue, né, descer e subir a calça, a calcinha, a cueca. Então, essas atividades, se ela já entende alguma coisa, se ela já faz, né, imitação motora, então eu vejo se a criança tem esses pré-requisitos e se ela não tiver, eu vou trabalhar mais um tempo para que ela ganhe essas habilidades, mas se ela tiver, a gente já inicia um plano terapêutico focado só no desfraude a partir, né, das orientações que eu vou passar para a família, para a escola e também para a equipe integrada. Importante a gente também pensar que a gente só pode iniciar o desfraude quando a gente perceber que a criança não tem medo do banheiro, porque não tem como a gente fazer o desfraude se a criança tem medo do banheiro. Então, antes de pensar também no desfraude, é importante essa ambientação com a criança. Então, às vezes, levar a criança para trocar a fralda em pé quando for xixi, pedir para a criança jogar a fralda no lixo, levar a criança na pia para lavar a mão. Então, todas essas coisas elas vão ajudando para que a criança se sinta segura dentro do banheiro, porque ali é onde vai ser o maior tempo que a gente vai estar fazendo as atividades, vai estar fazendo os treinos com relação ao desfraude. Então, é importante que ela olhe o banheiro e se sinta segura. Por isso, quando um papel ocupacional é impactado, é importante procurar um profissional, elaborando um plano terapêutico, análise das atividades que têm mais dificuldades e que vão ser treinadas a partir de agora. Ferramentas como livros, vídeos, aplicativos, brincadeiras ajudam nesses hábitos diários e, se necessário, até o atendimento online para quem mora longe. O importante é que o ambiente da criança esteja integrado, não só com a clínica, mas também em casa e na escola. O tratamento promove ou devolve a autonomia, a independência. Mesmo assim, é preciso paciência e entender que algumas dúvidas fazem parte do processo. A gente demorou muito para fazer, daí fez o desfraude do xixi diurno, só que ela segurava muito ainda, ela retinha muito as fezes. Então, também foi um processo que a gente acabou relacionando que tinha fator emocional muito forte. Momento super importante, complexo do desenvolvimento infantil. Tá com a gente para conversar sobre o assunto a Thalita Tonin. Bem-vinda, Thalita. Obrigada, gente. Bom dia, Santa Catarina. Estamos aqui com Família em Sintonia. Hoje assunto para render conversa. É isso aí, Thalita, que é orientadora parental, doutora em farmácia. Conta pra gente, queria começar te perguntando se existe um momento ideal para o desfraude da criança. Então, gente, na verdade, geralmente a criança deixa a fralda por volta dos 3 anos. É uma média, tá? Essa é uma idade que a gente tem como norteadora, mas jamais igual para todas as crianças. É importante a gente entender que o processo de desfraude é uma construção. Então, ele se inicia por volta dos 18 meses e pode levar aí até os 5 anos para se concretizar por completo. Então, tanto o desfraude noturno quanto diurno. Portanto, não é uma competição de pais para saber se o seu filho deixou a fralda primeiro ou se o do vizinho, tá, gente? Isso porque deixar a fralda depende do amadurecimento neurológico, motor, controle dos esfínteres e cada criança tem um tempinho diferente. Então, lembra,
não são os pais que devem tirar a fralda quando eles querem, mas sim a criança que deixa essa fralda, quando esse processo fisiológico de maturação estiver pronto. Mas, doutora, o que os pais fazem? Então, essa é uma grande pergunta que eu recebo. Podem ser coadjuvantes, podem participar desse processo, observando os sinais de início do desfraude, como fralda seca, perceber se a criança se esconde para fazer o xixi, se interrompe o brincar para ir ao banheiro. E diante disso, Marta, a gente tem livrinhos para usar, muita conversa explicando para que serve o banheiro. Leva ela junto com você para aprender por imitação. E, claro, paciência, gente, para limpar os escapes de xixi pela casa, porque eles vão acontecer, faz parte do processo. Sensacional. E evitar comparações, né? Que dica valiosa, porque isso é muito comum, mas quem é pai e mãe sabe que cada criança tem seu momento. Agora, como saber se a criança tem algum atraso no desenvolvimento, Thalita? Olha só, gente, existem marcos de desenvolvimento e idades que a gente tem como norteadoras, que a gente se baseia para que a criança adquira determinadas habilidades, como rolar, caminhar, falar, desfraldar. E esses marcos, eles são definidos por neuropediatras e não pelo que diz a vizinha, a tia, a amiga, tá? Combinado? Vocês, como mãe e pai, precisam estar atentos a esses possíveis atrasos maiores, mas sempre lembrando que não é uma competição de quem caminha ou lê primeiro, porque algumas crianças vão desenvolver habilidades motoras antes e outras intelectuais. Mãe e pai sentem quando tem algo errado, sabe, Marta? Mas, às vezes, pode demorar um pouquinho até o coração aceitar, o que acaba prejudicando a intervenção precoce. Mas aí, se sentir angústia, se ver que tem alguma coisa errada, procure um médico ou especialista, como a gente viu na reportagem. E como é que os pais podem ajudar a desenvolver a autonomia das nossas crianças? Eu gosto muito, gente, de uma frase que é de Maria Montessori, que ela diz: nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela pode fazer sozinha. Ou seja, permita seu filho tentar, errar, tentar novamente, celebre a tentativa, mesmo que sem o resultado esperado. Então, calçar o sapato errado, vestir a camiseta do avesso, encher o copo d'água e transbordar pelo chão, faz parte, né, de aprendermos como fazer as coisas da vida, do dia a dia. Claro que aqui temos que avaliar condições que implicam na segurança do corpinho deles, mas dentro de um risco controlado é possível sim desenvolver autonomia, senso de capacidade. Então, observe o seu filho aí nessas tentativas, esteja atenta a maiores dificuldades e procure ajuda, por exemplo, da terapia ocupacional, se necessário, para ajudar a desenvolver essas atividades diárias e conquistar a tão importante autonomia. Gente, podem vir sempre comigo no meu Instagram, que é o @talipositivação. A gente fala de desfraude, maternidade, saúde. É sempre um prazer. Espero vocês. Sabe o que fez lembrar uma dica, inclusive, né, que a gente pode dar para as pessoas? Na minha família tinha uma criança que o pessoal, na hora do desfraude, fez o seguinte, deu muito certo. Um cartaz, toda vez que essa criança pedia para ir ao banheiro, ia uma estrelinha. E aí tem fotos dessa criança, lá no passado, claro, Sim. né? Celebrando aquele cartaz cheio de estrelas. Isso mesmo. Essas são as estratégias coadjuvantes, né? De participação e não de obrigação, de pressão. Thalita Tonin, toda semana trazendo com muita sensibilidade e responsabilidade as dicas para você no quadro Família em Sintonia. A gente se vê na quinta-feira, é isso? Com certeza. Até mais, gente. Até lá!